Olá, pessoal. Hoje eu quero falar sobre o assobio de Deus. Deus assobiando. É uma profecia feita a Israel, Deus dizendo que quando Israel tivesse sido espalhado por entre as nações, quando por consequência de escolhas erradas de Israel, Israel fosse então disperso entre os países, chegaria o tempo em que Deus assobiaria e, atendendo ao assobio de Deus, Israel voltaria de onde estivesse. Olhe na Bíblia o que está escrito. Zacarias, capítulo 10, versículos 6 em diante. Preste bastante atenção. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. E fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor Deus, e eu os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará do Senhor. Eu lhes assobiarei, e os ajuntarei, porque eu os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Tirá-los-ei da terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Olha que promessa magnífica de Deus para com Israel. Olha como Deus é impressionante nos detalhes dessa profecia. Já tem se cumprido? Sim. Deus já assobiou para Israel. Deus já assobiou e já disse: Israel, volte. E Israel já está voltando. Mas Deus ainda está assobiando para alguns judeus que estão espalhados. Não espalhados apenas geograficamente, mas que ainda não perceberam o que realmente está por trás disto. Que não perceberam que é Deus que está movendo. O que está acontecendo com o retorno de Israel não é algo que esteja apenas sob o efeito do resultado da ação do homem. O que está acontecendo com Israel não é fruto de ação política, não é atuação de Netanyahu ou de outros líderes passados de Israel, não é influência de ONU, não foi nada que os homens pudessem ter feito. Quem está levando Israel de volta é o próprio Deus. Ele disse nesse texto que foi lido que ele assobiaria e os judeus voltariam. Ele disse que ele voltaria a congregar o seu povo, e está fazendo isto. Aonde houver um judeu agora, Deus está assobiando ao seu ouvido e dizendo: volte. Volte ao Deus de Israel. Volte a acreditar como seu antepassado acreditava. Volte a ser uma pessoa de fé, como foi Abraão. Volte a andar nos meus caminhos, como andou Moisés. Volte a ser uma pessoa fiel, como foram os profetas, Elias e outros tantos que foram assim exponenciais da vida correta diante de Deus. Deus está assobiando hoje. Deus está dizendo para o seu povo: eu ainda estou no controle. Eu não perdi as rédeas da história. Eu ainda amo você. As minhas promessas para com Abraão ainda permanecem em pé. Todo o meu projeto para Israel ainda permanece intacto. E eu ainda vou realizar toda a minha vontade em Israel. Aqui nesse texto relata que eles começavam a voltar e estavam voltando como já estão voltando, e os filhos se alegrariam, e Deus se alegraria, e Deus trataria com Israel como se Israel nunca tivesse pecado.
Não é aquele homem que foi traído pela sua esposa, mas assim fica sempre desconfiando. Ele perdoa, mas fica desconfiando. Não. Deus vai tratar Israel como se Israel jamais tivesse pecado. Essa analogia podemos ver no livro de Oséias, quando o profeta Oséias recupera a sua esposa, traz de volta para sua casa a esposa que tinha se desviado, que tinha adulterado, que tinha ido morar com outro homem. Mas Oséias traz de volta a sua esposa, paga para trazer sua esposa de volta e trata aquela esposa como se ela nunca tivesse sido infiel. E assim é Deus para com Israel. Deus vai tratar Israel como se Israel jamais tivesse pecado. Deus vai tratar Israel como se Israel jamais tivesse traído a Deus. Deus vai tratar Israel como se Israel jamais tivesse se desviado. Este procedimento de Deus para com Israel serve e funciona para toda pessoa que se arrepende. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nos quebrantamos diante de Deus, Deus nos trata como se nunca tivéssemos errado. Deus perdoa os nossos pecados e Miqueias diz que Deus joga os nossos pecados no fundo do mar. Ele não fica jogando em nossa cara as coisas que fizemos. Ele não fica rememorando e a cada dia lembrando nossos erros passados. Deus nos trata como se jamais tivéssemos errado. Esse é o Deus maravilhoso, o Deus de Israel e o nosso Deus. Por isto, vale a pena ser fiel a esse Deus. Por isto, vale a pena observar as profecias que esse Deus trouxe na sua palavra e saber que ele está cumprindo uma por uma o retorno de Israel agora à sua terra. A restauração de Israel é um milagre, um dos milagres de Deus feitos hoje aos nossos olhos. Há poucos dias esteve aqui no Brasil o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E eu fiquei tão feliz de ver quando ele veio aqui, fiquei muito contente porque eu amo aquele povo. Eu tenho o Netanyahu como se fosse o meu primeiro-ministro, como se fosse o líder do meu país, embora não seja eu um judeu. Mas o respeito que Israel tem no mundo, a força que Israel tem no mundo, tudo isso é resultado do cuidado e do carinho de Deus. Eu não sei aonde você está com relação a Deus hoje. Eu não sei qual a sua atitude, como está o seu coração com relação às coisas de Deus. Mas eu posso dizer a você, sem medo de errar, certamente Deus está assobiando para você. Certamente você já ouviu os assobios de Deus e pensou que fossem apenas sons da sociedade. Certamente Deus já tocou em você, já falou com você e talvez você ainda não percebeu que é Deus tocando. Portanto, meu amigo, minha amiga, fique atento, afine seu ouvido, porque certamente você ouvirá o assobio de Deus.